E aí, hoje vamos mergulhar num conceito super interessante, a prototipagem. Mas olha só, não como um passo técnico chato, e sim como uma mentalidade para resolver problemas de verdade. E o mais legal é que vamos ver como as ferramentas no-code de hoje deixaram tudo isso muito, mas muito mais acessível. Vamos lá? Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o que é essa tal jornada da prototipagem e por que existe um jeito melhor de construir as coisas. Depois, vamos conhecer uma história inacreditável sobre gatos paraquedistas que mostra direitinho os riscos de pular etapas. E para fechar, a gente vê como as ferramentas modernas funcionam e por que o foco tem que ser sempre em quem vai usar o produto final. Bom, começando pela jornada da prototipagem. A ideia aqui é bem essa, sabe? É uma viagem mesmo, que tira uma ideia que só existe na cabeça e a transforma em algo que dá para ver, tocar, discutir. O objetivo não é fazer algo perfeito de primeira, mas sim iniciar uma conversa e conseguir um feedback real. No fim das contas, prototipar é o quê? É criar uma versão de teste, um rascunho de um produto. É bom não pensar nisso como algo inacabado, mas sim como uma ponte para o feedback, para a empatia. É uma ferramenta que nos ajuda a entender o que as pessoas realmente precisam antes de gastar um monte de tempo e dinheiro na versão final. E esse processo tem fases, né? A gente começa com o que chamamos de baixa fidelidade. Rabiscos, desenhos num guardanapo, literalmente. O legal aqui é que o compromisso é zero. Se a ideia for ruim, amassa e joga fora. Simples assim. À medida que a ideia ganha força, a gente avança. Aí vem os wireframes, que são tipo a planta baixa do produto para definir a estrutura. Depois, um protótipo mais detalhado até chegar no design quase final, prontinho para ser testado. A cada passo, o nível de detalhe e o nosso compromisso com a ideia vão aumentando. Vamos agora para a segunda parte, uma maneira melhor de construir. Aqui a gente vai ver o contraste entre o jeito antigo de fazer as coisas e uma abordagem bem mais moderna e colaborativa. E a diferença é gritante. De um lado, a gente tem o método cascata, o tradicional. A equipe pega a lista de requisitos, se tranca numa sala por meses e, surpresa, aparece com o produto pronto. O risco aqui é altíssimo e qualquer mudança custa uma fortuna. Do outro lado, uma abordagem mais ágil, como o hard. Aqui, as pessoas que vão usar o produto participam desde o começo. Tudo é construído junto, em ciclos. A meta não é a perfeição, mas chegar a 80% da solução e ir melhorando a partir do feedback. E o que faz métodos como o RAD ou JAD funcionarem tão bem são alguns princípios bem diretos. Primeiro, todo mundo que tem interesse no projeto, principalmente quem vai usar, tem que participar. Segundo, usar técnicas práticas, como o teste de pensar em voz alta, em que a pessoa vai narrando o que está fazendo e pensando, e isso gera insights valiosos. E outras, como o Feature Poker, que ajudam a decidir o que é mais importante. Mas a grande lição é: o foco é colaborar para resolver o problema certo e não tentar criar o produto perfeito logo de cara. Agora, se prepara, porque a gente vai entrar numa história que parece mentira, mas é 100% real. É a história do problema dos gatos paraquedistas e ela é um alerta poderoso sobre aquelas consequências que ninguém imagina que podem acontecer. Pensa só, tudo começou com uma intenção ótima, um projeto das Nações Unidas. Em algumas vilas bem remotas, certos insetos estavam literalmente comendo os telhados das casas. O problema era claro e a solução parecia urgente. E a solução, na época, parecia óbvia, né? Usar o pesticida, DDT, para acabar com os insetos. Uma ação direta, uma bala de prata para resolver o problema. O que poderia dar errado? Pois é, não demorou muito para o primeiro efeito colateral bizarro aparecer. O DDT entrou na cadeia alimentar. Os gatos da região comiam outros bichos que tinham comido os insetos envenenados. Resultado: os gatos começaram a morrer em massa. E a coisa não parou aí. Foi uma bola de neve. Sem os gatos, que são os predadores naturais dos ratos, adivinha o que aconteceu? A população de ratos explodiu. A tentativa de resolver um problema nos telhados acabou criando uma crise de saúde pública gigantesca. E aí, a solução para consertar a bagunça que a primeira solução criou foi uma coisa inacreditável. Para controlar a infestação de ratos, as autoridades tiveram que importar gatos. E como as vilas eram de difícil acesso, eles literalmente amarraram paraquedas em caixas com gatos e os lançaram de aviões, uma medida desesperada para corrigir uma cascata de erros. Essa história dos gatos é um caso extremo, claro, mas a lição é universal. Como a gente evita criar soluções que acabam gerando problemas ainda maiores? A resposta é testando nossas ideias em pequena escala. E a prototipagem com ferramentas no-code é o jeito moderno de fazer exatamente isso.
É aí que entram as ferramentas no-code, tipo o AppSheet do Google. Elas meio que democratizam essa ideia toda. Qualquer pessoa, mesmo sem saber escrever uma linha de código, pode criar um aplicativo funcional. Imagina só, criar um app simples de inventário numa tarde e no mesmo dia já testar com a equipe, ajustando tudo na hora. É esse o poder. E quando a gente abre uma plataforma dessas, geralmente tem 3 partes principais para entender. Primeiro, os dados, que é a fundação, a informação que o app vai usar. Segundo, a UX, ou experiência do usuário, que é a parte visual, a cara do aplicativo. Com um clique, você muda de uma lista para um mapa, por exemplo. E terceiro, o comportamento, que define o que acontece quando alguém clica num botão. Tudo muito visual e interativo. E isso nos leva ao nosso ponto final, que na verdade é o mais importante de todos. O porquê de tudo isso. É sobre construir para as pessoas que realmente vão usar a solução. No fundo, a grande sacada da prototipagem não é sobre ferramenta, é sobre mentalidade. Ela nos obriga a sair da nossa própria cabeça, a parar de construir coisas que a gente acha que são boas e passar a construir soluções para os problemas reais das pessoas, com base no que elas nos dizem e nos mostram. E por que isso é tão crucial? Porque, primeiro, constrói empatia de verdade. Ajuda a alinhar as expectativas de todo mundo envolvido no projeto. Reduz, e muito, o risco de gastar tempo e dinheiro construindo a coisa errada. E, talvez o mais importante de tudo, nos ajuda a encontrar os nossos próprios gatos paraquedistas antes que seja tarde demais para corrigir o rumo. Então fica a provocação para a próxima grande ideia que aparecer por aí. Quais são os gatos paraquedistas escondidos nela? Que consequências que ninguém está vendo agora poderiam surgir? Prototipar talvez seja o único jeito de descobrir a resposta antes que seja preciso chamar a Força Aérea.